Olá, bom dia, bem-vindos! O meu primeiro vídeo aqui nesse canal no YouTube, canal que não tem a pressa de um TikTok, que você tem que falar rápido, que tem que já reter a atenção, senão as pessoas vão ficar malucas e trocar e tudo mais. Não, aqui é um espaço onde se você sinta-se convidado para poder sentar na cadeira, para poder lavar sua louça, para poder ler enquanto me ouve, se você é desses, almoçar, jantar enquanto está me ouvindo, porque é um canal para você curtir o que eu tô dizendo, se é que é possível. Mas se você curtir o conteúdo que eu produzo, né, esse canal eu vou produzir conteúdos relativos à arte, à cultura e à opinião também, à vida no geral, né? Mas especificamente música, arte, literatura, museus, né? Esportes, é o lifestyle do Lucas, digamos assim. Então, basicamente é isso. Um canal que não vai ter a pressão de um TikTok, porque eu também eu entrei um pouco na onda. Eu sei que eu sou da geração dos anos 90. Alguns falam que é geração Z, outros falam que é geração. Como que é? Dos Millennials. Não sei qual é, mas eu sei que eu, como nascido nos anos 90, nascido na época do boom do YouTube de 2007, dos grandes YouTubes, né? Então, assim, eu sou de uma outra geração, né? Tem uma geração mais nova aí que já entrou na internet o contato, que são nativos digitais de fato e que vivem no TikTok, é coisa do. E eu não consigo me adequar a esse tipo de conteúdo. Acredito que é muito maléfico, não que a rede social no geral e a internet no geral não seja, mas assim, a proporção que tá ganhando, né? E eu acho que esse é o tema do meu primeiro vídeo. A proporção é assim, assustadora de. Tem uma série, né? Acho que é uma série britânica que brinca, né, com as possibilidades utópicas do futuro, que agora eu não vou lembrar o nome. Eu assisti apenas alguns capítulos, mas assim, me lembra muito isso. Porque tá chegando a um ponto, eu não tô dizendo relativo a IA, a vídeos produzidos por fake, ou as contas black, não é black, as contas que produzem conteúdo por IA massivamente para poder monetizar e ganhar uma grana em cima. Não estou dizendo em relação a isso. Mas, especificamente, eu acompanho já o TikTok há algum tempo, produzi algum conteúdo lá, mas assim, conteúdo tipicamente meu, ou seja, que não dá visualização, conteúdo sobre literatura, sobre arte, sobre música, sobre gastronomia, sobre esportes e que é um conteúdo que não tem essa, digamos, vou despertar, porque assim, o TikTok tem essa questão, né? TikTok tem essa questão de você ter que falar rápido, produzir, já reter a atenção ali na hora, ter no máximo uns 2 minutos, quiçá 3, e é isso, e acabou. Porque mais do que isso, está exigindo muito da população, as pessoas não vão parar para lhe ouvir, e acabou, entendeu? Eu acho que o meu formato, né? O meu perfil é mais um perfil pirula. Você vai dar um vídeo de 30 minutos sobre um assunto e menos do que isso é impossível para poder dissecar aquilo que eu quero transmitir. E o TikTok é totalmente na contramão disso, né? É o liberar a dopamina de forma rápida, a dopamina barata, né, que é instantânea, ele vai instruindo o seu cérebro, né, a sua capacidade de raciocinar, sua capacidade cognitiva vai, assim, sendo terraplanada, né, digamos assim. E é maléfico, eu quero me livrar de vez desse tipo de formato, né, por isso que estou retornando ao YouTube, né? Eu já produzi algumas coisinhas no passado, mas agora efetivamente vou fincando os meus pés, aterrando as minhas planícies aqui, ou as minhas bases, na realidade, nessas planícies, pegando minha cadeirinha, sentando aqui no YouTube e eu falar, daqui eu não vou sair. E é isso. E vamos conversando a respeito, porque, assim, o TikTok, cara, é uma coisa tão ruim, ainda mais para as gerações que ainda não tiveram contato com tecnologias arcaicas, tecnologias como a leitura, por exemplo, que vai desenvolver a sua tessitura cognitiva de uma forma esplendorosa, né?
E quando você vai pro TikTok, você é um telespectador da vida alheia, né? Do que acontece com as tretas, o que acontece com as celebridades, com o mundo do esporte, enfim, com a senhora da esquina. Então, assim, tipo, você não tem mais um perfil autoral da sua própria vida. Isso lhe é tomado, lhe é tolhido quando o sujeito se entrega de forma efetiva, o seu tempo livre, digamos assim, às redes sociais. O cara começa a se tornar uma pessoa totalmente bitolada. Ela não consegue mais raciocinar de forma efetiva, de forma autônoma e crítica a respeito da sua realidade, do seu entorno. Entende? Porque ela não consegue desenvolver pensamentos um pouco mais complexos, porque os vídeos vão moldando o cérebro do indivíduo. Isso ainda não está estudado de forma efetiva, mas eu noto muito isso nas pessoas que são viciadas nesses videozinhos curtos. Vai moldando de tal forma que a pessoa não consegue mais, por si só, elaborar conceitos um pouco mais complexos, porque a atenção dela tá tão retida a vídeos de 30 segundos, né? Ou seja, o cérebro, porque isso é um vício, é como se fosse uma droga. Você, em 30 segundos, o seu cérebro libera química ali, os hormônios de prazer, e conforme a pessoa vai ficando mais, ela fica dependente química, né? Não é um químico que a pessoa vai ingerir por si no mundo externo, né? Ou seja, não vai por via oral, por via sanguínea, via aérea, ingerir uma droga química sintética. Ela, na realidade, por meio visual, por meio dos sentidos, ela vai consumir essa droga, que são os vídeos de 30 segundos, e com isso ela vai estimulando, porque tudo é estimula o cérebro dela a ter prazer naqueles 30 segundos consecutivos, e é um vídeo atrás do outro. Só que como toda droga, a resistência só vai aumentando. Então aqueles vídeos de 30 segundos não vai despertando o mesmo prazer conforme outrora, conforme no passado. E aí a pessoa fica dependente assistindo os vídeos, mas não sente mais o prazer naquilo. Entendeu? Então ela se torna uma dependente química. Eu digo química porque ela fica dependente da liberação desses hormônios baratos no cérebro dela. Então é uma coisa maluca, né? É uma coisa maluca. A gente tem que se desintoxicar disso, né? Por isso que eu tô retornando ao YouTube e no mais, questão de redes sociais para mim é uma coisa tão maléfica. WhatsApp, Twitter, TikTok, Instagram. Quero me afastar cada vez mais, voltar ao analógico, né, ao rádio, à máquina de escrever. Você fala, você é maluco, Lucas? Não, porque eu quero reter a minha atenção exclusivamente àquela atividade e não mais sem notificação, sem distração, né? Porque cada vez mais as pessoas não conseguem ter essa capacidade de doar o seu tempo a uma atividade de longo prazo. E longo prazo que eu digo não é tão longo prazo assim, não. Assistir um filme. As pessoas não estão conseguindo mais assistir filme. As pessoas não estão conseguindo mais reter a sua atenção durante 1 hora e meia. Assinam lá uma penca de serviços de streaming, Netflix, Paramount Plus, Disney Plus, Prime Video, enfim, HBO, uma pancada de assinaturas de streaming, mas não conseguem elaborar uma atenção e assistir um filme de 1 hora e meia, um filme curto. Entendeu? As pessoas ficam isso lá scrollando, né? Aí a geração millennial, né? Falando scrollando, que, né? Se você nasceu na minha época, você pegava o mouse, né? Aí o mouse de bolinha, que já é difícil você encontrar, ficava scrollando a tela, né? Até chegar lá embaixo na... no...
na parte inferior da tela, né? Mas enfim, aí o sujeito fica lá, scrollando Netflix, lá com a boca aberta, babando, blá, e não assiste o vídeo, entendeu? Não assiste o vídeo do YouTube, não assiste, porque é tanta informação, é uma guerra de informação para poder reter a sua atenção que você não consegue consumir a informação. E com isso, tem tanto caso aí de pessoas que não conseguem mais reter a atenção em uma atividade, e é um diagnóstico, isso talvez esteja sendo estudado massivamente agora, ainda a gente não sabe as reais causas, os reais prejuízos que a internet e as redes sociais vão causar na humanidade, e é uma coisa assustadora, porque tá pipocando de casos de pessoas que estão, inclusive, de forma medicamentosa, tomando remédios, fármacos, para poder conseguir desenvolver o foco. E às vezes é a internet que está causando essa ansiedade massiva, esse foco massivo. Eu não me arrisco a fazer diagnósticos e coisas, ser irresponsável dessa forma, porque não sou profissional da área da saúde, da área da saúde mental, coisas do tipo, mas eu estou apenas elaborando hipóteses. Não será essa uma das causas possíveis que tem tanta gente não conseguindo desenvolver o foco? Tanta gente criando uma ansiedade maluca, tanta gente entrando em depressão, não é talvez essa questão das redes sociais, essa questão de você estar acessível a todo tempo e a todo momento a centenas e a milhares de pessoas pelo WhatsApp, pelo telefone, por meio das redes sociais, uma coisa maluca. A gente não tem mais esse conceito que os nossos pais e avós tinham até então, foram as últimas gerações que tiveram isso, que foi essa questão da privacidade, do seu espaço íntimo, né? Porque uma vez você estando com isso daqui, ó, smartphone, aqui, ó, smartphone, o celular, né? O pessoal dos anos 90, o celular, com WhatsApp, Telegram, Signal, ou as redes sociais, Instagram, TikTok, essas coisas, tudo, você perde a noção de você estar inacessível aos outros. Uma maluquice, a gente vai perdendo as coisas e não vai notando, mas se você observar bem, você perde essa sensação de estar inacessível. E é tão gostosa essa sensação de você estar inacessível a todo mundo. Você está acessível apenas a, no máximo, meia dúzia de pessoas muito íntimas a você, seus pais, parentes, esposa, ou um filho, ou uma filha, sabe? E não mais do que isso. E por meio das redes sociais e tudo mais, dos aplicativos de comunicação, a gente perdeu isso, né? Aí, isso, é saudosista, mas faz parte da privacidade, faz parte de ter um espaço que, que colabora com a sua própria saúde mental. Ou seja, um espaço que vai lhe atribuir um tempo de descanso efetivo. E as pessoas perderam isso e estão aceitando. Não, tá normal. Entendeu? É uma maluquice isso. Aí é saudosismo meu? Não é, cara. Não é uma coisa muito maluca isso. As pessoas hoje não conseguem mais escrever um texto de 3 laudas. Porque o celular tá apitando notificação. É porque tem alguma coisa que tá distraindo e sabe, tirando sua atenção. Então, assim, é muita coisa. O capitalismo, né, hoje, pelo menos na internet, ele é feito de forma a reter sua atenção. Porque a sua atenção é, de certa forma, o meio pelo qual eles vão vender o seu produto. E no final das contas, nós somos produtos, né? Porque nossa atenção é uma ferramenta pela qual eles ganham dinheiro, né? Quanto tempo mais você de tela no Instagram, no TikTok, essas grandes empresas tecnológicas estão ganhando dinheiro em cima de você. Você é um produto, entendeu? Você é a fonte de renda, entendeu? Você é o cara que tá gerando renda para essas big techs. Então, assim,
o que eu chego digamos assim, de propositura aos meus ouvintes, se é que alguém ouvirá e assistirá esse vídeo, poxa, tenta manter um tempo de tela menor, entendeu? Mantenha contatos no WhatsApp apenas de pessoas essenciais. Saia de grupos, mantenha... Quando eu digo sair de grupos, é praticamente tudo. Mantenha só um grupo do pedal no final de semana, que é pra desopilar, beleza. Agora o resto sai de tudo. Inclusive grupo de trabalho, grupo de estudo, grupo disso, daquilo, saia. Rede social, cara, vai ler um livro. Fecha o Instagram, fecha o TikTok, entendeu? Fecha o YouTube também. Ou vem ao YouTube apenas para assistir conteúdo que vai agregar alguma coisa a você. Então, assim, vamos voltar às nossas origens. Vamos manter, por exemplo, na nossa casa um ambiente inacessível de fato, né? Psicologicamente falando, né? Então, assim, o TikTok, meu Deus, é uma arma de guerra. Os chineses criaram um negócio, não tô, e aqui eu não tô, como que é, categorizando os chineses, como a galera aí fala tão mal dos chineses ou coisa do tipo. Mas poderia ser qualquer outra nação, porque o TikTok veio de lá, mas surgiu lá, né? Mas agora é global. Mas assim, é uma arma de guerra, é um negócio maluco, porque tá destruindo as mentes. Não só o TikTok, o Instagram também, com os vídeos curtos, o próprio YouTube aqui com os shorts, é uma coisa maluca, as pessoas estão perdendo uma partes do cérebro, e para conseguir recuperá-las, reativá-las, é um caminho muito árduo, muito longo, entendeu? Elas não vão conseguir mais ler livros, novelas de 90 páginas. Coisa maluca. Não conseguem mais ler quadrinhos, HQs, animes, é uma coisa surreal. Por quê? O cérebro tá tão condicionado a assistir videozinhos de 30 segundos que não conseguem mais elaborar uma leitura de meia hora. É uma coisa maluca. Então, assim, não sei muitas delongas, né? Você viu, ó, já tem 17 minutos de tela aqui no meu vídeo. Mas é isso. A propositura minha, com a inauguração desse meu espaço, do meu cantinho virtual, você... Uma dica, né? Pra mim também, porque eu tô fazendo essa desintoxicação das redes sociais, essa desintoxicação do mundo digital, para manter só o essencial, aquilo que vai me agradar. Então eu ouço podcasts quando estou lavando louça, arrumando minha casa, assisto a vídeos no YouTube de conteúdos de qualidade enquanto estou almoçando, aos finais de semana, quando estou em casa. Então, assim, o resto do tempo eu tô lendo, tô indo praticando atividade física, tô arrumando minha casa, tô colocando as coisas em dia, entendeu? Tô estudando. Então, assim, são coisas que vão agregar à minha vida. Aquele videozinho que eu assisti há meia hora atrás no TikTok, ou no Instagram, ou no YouTube, nos Shorts, nos Reels, ou no TikTok, daqui meia hora, daqui 2 minutos, não vou lembrar mais qual era o conteúdo que existia lá. Entendeu? Não é igual antigamente que a gente assistia um vídeo no YouTube, dos grandes YouTubes, aqueles, ali os inaugurais, ali após 2007, como ali o Pirula mesmo, né? O Felipe Neto, enfim, que depois ficou polêmico, mas pegar o caso do Pirula, que é o dinossauro aí do YouTube, a gente assistiu o vídeo, tinha discussões intermináveis, o vídeo ficava por meses sendo lembrado, você lembrava do conteúdo, aquilo era significativo para a tua vida de alguma forma, entendeu? Eu continuo assistindo canais assim do tipo, porque assim, tantos canais inúteis que existem agora hoje em dia no YouTube, mas tem canais ainda que são de extrema qualidade. Eu gosto de história, de arqueologia, sabe? Então, assim, geografia, religião. Então, assim, um canal que Pô, tô aficionado é o Estranha História. Acho que deve ter do Felipe Caldeira, eu acho que é o nome dele, lá de Minas Gerais, né? O mineiro. Então eu gosto muito daquele canal porque são conteúdos que eu fico maravilhado, que eu gosto muito desses conteúdos.
mas me agrego, ele é doutor em história da religião e tudo mais, e ele tem uma capacidade de comunicação que ainda quero ter um dia, entendeu? De conseguir transmitir um conhecimento de forma tão didática e convidativa às pessoas. Como que eu posso dizer? Eu almejo isso um dia. Então, assim, resumidamente, sejam bem-vindos, esse é meu espaço, queira entrar, se não quiser não tem problema também, sinta-se confortável, sinta-se na cadeira. Para a gente agregar alguma coisa à vida, a gente tem que doar o nosso tempo e doar a nossa atenção, é uma via de comunicação. E aqui, como eu disse, nessa via de comunicação vai transitar assuntos que orbitam arte, literatura, música, né? O mundo da cultura no geral e também um pouco de esportes, aquilo que está em volta da minha vida e que eu acho interessante. Assim como, por exemplo, no próximo vídeo eu vou tratar sobre o Live at Pompeii, que aconteceu esse final de semana em várias salas de cinema e que eu acho interessante, um assunto que tem a ver com nossa realidade ululante, que não vou comentar agora, mas vou comentar daqui a pouco. Mas é isso. Então, abraços e capiche!